Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 5/11, volume 2, trecho 28, 2 de junho de 1899, acerca do conhecimento de nós mesmos. Muito importante, né? Conhecimento de nós é a chave, né? A gente conhecer quem somos nós, né? Muito importante para esse processo, né? O processo de purificação é isso, né? Que a gente passe ao conhecimento de si, né? Que as almas, elas vivem uma vida de engano, né? Elas acham que é alguma coisa, né? E através desses conhecimentos de quem somos nós e quem é Deus, que a gente descobre, né? O nada que somos. Então é muito importante esse trecho aqui. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. Nossa, ele faz muito isso, né? Ele faz muito isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. É a gente tocar com as nossas próprias mãos os acontecimentos, né? As situações que ele permite, a gente tá tocando com a mão o nada, né? A gente sempre vai passar, né? Por situações para a gente sempre ficar no nosso nada, né? É muito importante, né? É aquilo que a gente sempre fala, o pouquinho de terra que ele deixa né? Que ele sempre aquele pouco de terra e que sempre, quando for necessário para os propósitos dele, para o bem da própria alma, ele vai remexer nessa terrinha que ele deixou na alma, né? É muito importante, sempre para ficar, é como se fosse uma lembrança, para que a gente nunca esqueça o nosso nada, porque o ser humano, ele é muito fácil de se deixar levar, né? De se deixar assim, se enganar a si mesmo, se auto-sabotar, é muito fácil, muito fácil. Então, é muito importante tocar com as mãos o próprio nada, e é muito importante. Por isso que Deus sempre faz, né? Nos acontecimentos e situações, a gente passa por humilhações, por cruzes, né? E é importante demais, muito. E na prática a gente vê isso, a gente está sempre tocando com a mão no nosso nada, né? As nossas lerdezas, os nossos esquecimentos. A gente vê, né? Quanto somos pequenos e quanto necessitamos. É importante a gente ver, tocar com as próprias mãos no nada, porque para a gente ficar sempre com essa consciência, né? De que necessitamos de Deus, que não fazemos nada por nós mesmos, né? Nada, nada, né? Que tudo é Deus, né? Como foi falado no vídeo, né? Estudar para que sua sanidade seja confirmada, né? Exatamente isso que a gente estava falando ontem, né? Que a gente passa a vida toda achando que somos nós que fazemos alguma coisa,
né? Nesse vício de eu me autoproteger, me autorresguardar. E a gente acha que é nós mesmos fazendo alguma coisa, que foi a gente mesmo que nos protegemos, cuidamos de nós mesmos a vida toda, mas não. Tudo foi Deus, né? Então, é incrível esse trecho aqui. É tão pequenininho, mas tão poderoso, né? As palavras poderosas. No momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram: quem sou eu e quem és tu? Importante, né? Faz a gente refletir isso. Quem sou eu? Quem é Deus para nós? Quem é Deus para mim? Né? E quem sou eu? Nossa, então é muito incrível. Essa reflexão, essa meditação faz a gente. Esse parar para meditar é muito importante, porque faz a gente compreender, ter essa visão. A meditação é muito importante que faz a gente ter essa visão da grande diferença, né? De que quem somos nós? Nós somos criatura, um nada. Criaturas, né? Que saíram das mãos de Deus, criadas por Deus. E quem é Deus? O nosso Criador. É o Criador de todas as coisas, né? É um Deus incomensurável, imensurável, poderosíssimo, né? Bondoso, amoroso, imenso, infinito. Então, meu Deus, se a gente para meditar quem é Deus e quem somos nós, meu Deus, que, né? Uau! Então a ficha cai, né? Porque a gente se acha muito poderoso por a gente sermos seres inteligentes, que têm uma inteligência, que raciocina, né? Que toma decisões, que tem uma vontade. Então, que tem uma mente criativa. E tudo isso é coisas que Deus colocou em nós, ao nos criar, né? Então, devido a toda essa maravilha que a gente vê, a gente se acha alguma coisa, né? Por nós, mas acha que são coisas minhas mesmo, né? Então é muito incrível, né? É muito importante a meditação, né? A meditação faz a gente tomar consciência, né? Da realidade dos fatos, né? A realidade dos fatos, quem sou eu e quem é Deus, né? Então nessas pequenas palavras faz a gente meditar muita coisa, né? A palavra de Deus, uma única palavra, fala muito, muito. É tanto que a Luísa vai dizer aqui, ó. Nessas duas palavras vi duas luzes imensas. Não compreendia a Deus. Quem é Deus? Ser infinito, imenso, poderosíssimo, né? Soberano. Na outra via a minha miséria, o meu nada. Como ela fala, né? Essa sombra que eu sou. Eu sou uma sombra de Deus. Nós somos a sombra dessa luz, desse sol. E sem essa luz desse sol, a sombra não existe. Então, para você ver, né? O quão necessitados, o quanto precisamos e quanto somos dependentes de Deus, desse sol. Sem esse sol, não se tem sombra. Sem a luz, não se faz sombra. Né? Porque ela fala que no texto nós somos uma sombra como uma sombra. Pois é. Né? Então, somos o nada, somos, é como a Aline falou, né? Nós somos criados por Deus ocos, vazios, né? Com a intenção de ser preenchido dele. Nós fomos feitos para ele. Ele, ao nos criar, pensou, né? O pensamento de Deus, o propósito de Deus ao nos criar foi esse, para ser morada de Deus, templo de Deus, casa, né? Da Santíssima Trindade, onde ele ia habitar. Então, por isso que ele nos fez ocos, vazios, para ser preenchido da vida dele, para ser preenchido dele, né? Então, nós somos o nada, nós somos pequenos, criaturas limitadas, finitas, limitadas, um nada, oco, né? Aí via-me não ser outra coisa que uma sombra. Então,
tá vendo? Uma sombra. Como aquele reflexo que faz o sol a iluminar a terra, que depende do sol. Nós dependemos completamente do sol, que é Deus. Totalmente dependente de Deus. Sem o sustento de Deus, sem o sopro divino, a gente não sobrevive. Nós só estamos vivos devido ao sustento divino que sustenta a nossa alma, ao sopro divino. Então a gente depende de Deus. E sem Deus, não existe essa sombra. Vamos dizer assim que somos nós. Nós somos essa sombra e sem Deus nós não existimos. A sombra desaparece sem essa luz do sol. Então a gente depende do sol completamente. E que passando a outros pontos, o reflexo termina de existir. Pois é. Assim minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol de Deus para sermos dependendo de Deus. E só somos alguma coisa em Deus. Sem Deus nós somos nada. Nós só podemos fazer qualquer coisa que seja. O bem, só Deus. Em Deus, para Deus, com Deus, só Deus mesmo. Meu Deus, como somos nada, né? Meu Deus do céu. E ao mesmo tempo a gente vê assim, nossa, a gente é um nada. Quem sou eu? Sou nada. E ao mesmo tempo, as coisas que Deus fala, né? Da beleza que é a alma, né? As coisas lindas que Ele fala, né? Ao nos criar, que nos fez a sua imagem e semelhança. E as coisas tão belas que a gente fica assim, meu Deus, nós somos alguma coisa. Nós somos alguma coisa para Deus. Para Deus. Nós somos alguma coisa em Deus, para Deus. Em Deus. Mas sozinhos, em nós mesmos, nós não somos nada. Realmente não somos nada como criaturas. Mas em Deus nós somos a criação, olhando para tudo. Nós somos assim, incríveis, perfeitos, lindos e maravilhosos. Assim como Deus fala no livro do céu, né? O quanto ele, né, a dignidade que ele colocou o homem, né? Num patamar, numa dignidade incrível, incrível, mas é nele. Nós só podemos ter essa vida, essa felicidade. E Deus pode ser, e Deus, né, ser glorificado. E junto com Ele nós seremos glorificados também, mas nessa união, nessa vida com Ele. Sem a divina vontade, essa sombra deixa de existir, porque é que o Marafa fala aqui, ó, que faz o sol iluminar a terra, que depende do sol, e que passando a outros pontos, o reflexo termina de existir. Então nós dependemos desse místico sol que é Deus, né? E que em um simples instante pode desfazer esta sombra, olha só. Um instante, né? E a gente se acha alguma coisa, né? É como ele fala no trecho, esse vermezinho que quer ser alguma coisa, que se incha, vai se inchando, a ponto de querer roubar a coroa de Deus, né? De tirar Deus do trono. Se pudesse pisar em Deus e matar a Deus, ele fazia isso e tirava a coroa, né? Então, assim, se ele quiser num instante, gente, a gente não existe. É muita loucura. Eu só lembro do padre Paulo Ricardo que ele fala assim, nós somos um bando de louco. É uma loucura ofender a um Deus que sustenta a sua vida. Que se ele quisesse, ele só fazia assim, só estralar um dedo. Não precisa fazer muito, não. Essa sombra se desfazia. Você vê, gente, como somos um nada. Como somos tão pequenininhos, né? Tão nada, tão nada. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha, pois é. Se vê, essa sombra que somos não pertence a nós.
nem é minha. Eu não pertenço a mim mesma. Nós não nos pertencemos. Nós não nos pertencemos. Que incrível, né? E essa sombra que eu vejo, que eu sou, que eu existo, né? Eu existo, eu me vejo. Eu não me pertenço. É como eu estava falando, Aline, né? Nós somos feitos ocos, criados para Deus, somos moradas de Deus, morada divina. E com o pecado, né, com as ofensas e o pecado, essa sombra, a gente desfez, né, essa beleza toda, né? Deformamos essa sombra com o pecado. Toda essa beleza que Deus colocou em nós ficou deformada com o pecado. Se deforma, né? Com o pecado. Então Deus nos deu essa sombra, essa vida, esse ser. E a gente deformou, estragou, né? Então, assim, devemos querer só a Deus. Nós dependemos de Deus. E só podemos fazer alguma coisa de bom só em Deus. Alguma coisa que empreste só com Deus e em Deus. Tudo tem que ser para Ele, né? E assim Deus nos fez tão belo. Ele fala cada coisa incrível no livro do céu, né? Cada coisa incrível a criação do homem. No arrebato de amor que Ele fez, meu Deus. E a gente deformou na ingratidão, né? Na ingratidão, na falta de amor, essa sombra tão perfeita e linda que Ele criou foi deformada pelo pecado, né? Que nem é coisa nossa. Deformamos uma sombra que Ele deu, desfazemos uma coisa que nem pertence a nós. Deformamos as coisas dele, né? Imagina só. É muito forte isso que ela fala, essa pergunta aqui, né? O que dizer, além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Ele me deu esse ser, ele me criou, me deu a existência, mas eu não me pertenço, que nem é minha essa sombra. É muita audácia, né, do homem. E o homem não tem consciência disso, né, da audácia que é, da loucura que é, como fala o padre Paulo Ricardo, né? É uma loucura. Dá horror pensar, mal cheiroso, putrefacta, imagina, toda aguçada. E, no entanto, nesse estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Então, é muito forte essa pergunta aqui, né? Meu Deus do céu. É como a Aline falou, né? É aqui, é uma luz, é um ponto-chave do trecho aqui, isso aqui, né? O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo nem sequer minha, essa consciência que a gente tem que ter, né? De não nos pertencer, que não somos de nós mesmos e que a gente devemos ter muita consciência e cuidado, sabe? Porque somos de Deus, somos coisa dele, não nos pertencemos. Como é que a gente pega uma coisa que não nos pertence e simplesmente destrói uma coisa que não é nossa? É muito sério, né? Depois disto, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesmo. Um grande favor, meu Deus. É um grande favor, né? De fazer a alma sair da cegueira humana, né? Da cegueira que se encontra, né? De um verme se achar alguma coisa. Então, o maior favor que Deus pode fazer às almas é mostrar a realidade, né? Fazer as almas enxergarem a verdade, né? Porque elas estão vivendo como cegas, sendo enganadas, né? Se auto-sabotando, se enganando. E Deus não gosta de falsidade, de engano. As coisas têm que ser na transparência e na verdade.
né, na realidade dos fatos. Então, é um grande favor que Deus faz para nós. É muito amor de Deus. É muito amor de Deus e um grande favor para as almas, é se conhecer a si mesmo, né? O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois é, é verdade. A partir do momento que a gente conhece quem somos nós, né? É incrível como a gente. É a realidade, ver a realidade, né? Da pequenez né, que somos. Do quão pequenininhos somos e como Deus é imenso, né? Diante dos conhecimentos. Meu Deus, o conhecimento é poderoso demais, né? Cria através da palavra dele, dos conhecimentos, né? Por meio da palavra, né? Ele cria na nossa alma essa vida, né? Essa realidade, né? A consciência. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do seu ser transforma em Deus, olha isso. E disto acontece que em Deus faz todas as coisas. Então, é como a Aline estava falando, é que só fazemos alguma coisa que preste com Deus, né? Só em Deus. Todo bem, a gente passa a ter esse conhecimento que o bem que fazemos em toda a nossa vida, todas as coisas, foi Deus que fez em nós. Né? Nós somos este instrumento de Deus e que Deus se serve de nós para fazer todas as coisas. Né? Ele nos criou para fazer todas as coisas incríveis, né? Lindas, criar, né? Criar mesmo as coisas e fazer, viver, e tudo isso junto conosco. Né? E ele faz, nós somos essa morada onde ele habita e ele cria todas as coisas em nós e através de nós. E ele queria fazer todas essas operações através de nós, né? Ter companhia, participação, se fazer conhecido, ser amado, dar essa felicidade que eles viviam entre eles, né? Essa é a maior glória de Deus, é ver-nos felizes. E a nossa glória também né, estar em Deus. A nossa felicidade é Deus. E Deus, ele é feliz, né? Ele se sente feliz em ver seus filhos felizes, né? E a glória de Deus é a nossa glória é a glória de Deus. É muito incrível isso, né? O que Deus fez, né? Essa ligação, essa conexão ao criar o homem é muito incrível. Então a alma quando entra em Deus, né? Toma conhecimento do seu nada, né? Aquela história da pá, né? Que ele falou, da pá, né? A humildade é a pá que vai retirando, né? Tudo que é coisas de si mesmo e vai esvaziando a alma, o ser do homem, né? E ela se transforma em Deus. Quando ela toma consciência de quem é, né? Então, esse conhecimento de si mesma, que ela não pode fazer nada de bom, toma essa consciência, né? Então, este ser, essa sombra, né? Esta sombra do seu ser ela é transformada em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações, né? Então, todos os atos em Deus, né? Tudo para Deus, por Deus, em Deus, né? Todos os atos, todas as operações, é tudo unido, né? Na vontade divina. Tudo é em Deus, tudo para a maior glória de Deus, né? Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele sem olhar, sem investigar, sem falar em uma palavra, como morta, porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do verbo. Uau, muito lindo, né? Então, meu Deus, é um conhecimento que a gente entende que a nossa felicidade é em Deus, não nesse mundo. Não nesse mundo, né? Porque a maioria acha que a felicidade é que vai buscando, buscando através do material, né? E fica buscando no mundo por meio de coisas, de pessoas, de poder, de posição, de dinheiro, né? E vai buscando essa felicidade, né? Por falta de conhecimento e vai achando que é a felicidade neste mundo, mas não é.
né? E com os conhecimentos e essa consciência que a gente vai tomando do conhecimento de si mesmo, a gente vai entendendo que a gente só vai ser feliz em Deus. Por isso que Deus quer tanto que as almas tomem consciência e esse conhecimento, essas luzes cheguem para as almas. Para elas entenderem que a felicidade só está nele, nós só seremos felizes nele, não nas coisas do mundo. Não buscando as coisas do mundo, não querer ganhar fama no mundo, não querer ganhar reconhecimento, nada disso vai nos completar, nada disso vai nos preencher, nos fazer sentir completos e felizes, né? Nada disso. Por mais que a gente busque, jamais chegaremos a essa felicidade plena que só é Deus, né? Então, a alma, quando ela toma consciência, acontece isso aqui, como Jesus está falando, né? Ó, acontece que a alma está em Deus, ela está em Deus, né? E caminha junto com ela está com ele, caminha junto, faz todas as coisas junto com Deus, para Deus, em Deus, por Deus. Né? A alma não se move, né? Para fazer sua vontade. Ela não se move se não for para a vontade de Deus, para glorificar a Deus, para dar vida à vontade divina, né? Então a alma transborda, então ela não investiga, ela não fica com dúvidas, com desconfianças, ela não fica ali analisando, né? Então ela caminha junto a ele, ó, sem olhar, sem investigar. Então sem ficar ali examinando, com dúvidas, sem estar olhando, investigando, né? Porque investiga quem não confia em Deus. Quem quer ficar olhando por aí, sabe, a espreita, com o pezinho atrás, é quem não confia em Deus. É quem caminha, não caminha com ele, está andando caminhando desconectado, separado de Deus. Então, quem caminha com Deus e junto com ele, quem está em Deus, ela não investiga, ela se abandona, ela confia, né? Ela não abre a boca para falar, jogar palavras ao vento, né? Então, ela só abre a boca de acordo com aquilo que Deus quer, aquilo que, né, a divina vontade move, né? A gente ali, por meio da palavra, falar, é Ele que faz todas as coisas em nós. Ele que vai falar, Ele que vai dizer as palavras, Ele que vai caminhar através de nós, Ele que... É tudo Ele. Então a gente não sai investigando nada, a alma simplesmente se abandona nos braços de Deus. E não faz nada por si mesma. Né? Como está falando aqui, segue cegamente as operações do verbo. É muito lindo, né? Parece-me que a alma que se conhece a si mesma, e acontece com essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro, sem dar um passo por elas mesmas. Fazem longas viagens, mas tudo em virtude do transporte que as leva. É muito incrível esse exemplo. É isso mesmo. A alma que se conhece é assim mesmo, né? É como essas pessoas quando vai viajar, né? A gente vai, quando faz viagem, pega um avião, a gente faz viagens incríveis, né? Vai de um país a outro, né? Chega naquele outro país, aí pega o ônibus, aí vai fazendo os turismos, né? Pelo aquele país, pela cidade, vai conhecendo os pontos turísticos, então vai conhecendo cada coisa incrível, vai passando, vai andando, mas não foi nada dela, né? O ônibus que levou, o avião que levou, a alma, ela tem consciência que não foi ela mesma, né? Que levou o avião até lá, né? Ela não foi com as próprias perninhas, o avião, né? Ela levou até aquele país, ela conhecia os pontos turísticos porque o ônibus a transportou. Então, é essa consciência, né? É muito incrível esse exemplo aqui. E é assim mesmo. Ela toma consciência que é o transporte que a leva. Que a gente não faz nada, né? A gente vive, vê as coisas incríveis, tudo que Deus faz, né? Em nós e através de nós. A gente tem essa consciência que não somos nós que fazemos nada, né? Que é Deus que transporta, que guia, que faz tudo em nós, né? Assim a alma entrando em Deus, como no ônibus, né? Que a gente entra no ônibus, entrando em Deus, com as pessoas, como as pessoas no transporte. Faz sublimes voos no caminho da perfeição, mas conhecendo plenamente que não é ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo, não é verdade?
os atos que fazemos, se a gente, todos os atos que fazemos, né? É tudo em virtude de Deus, né? Desse bendito Deus que nos leva, né? Que não somos nós que temos aquela paciência, que somos fortes, que temos capacidade de fazer alguma coisa, né? Não somos nós que temos essa capacidade, né? Como é que eu posso dizer? Um exemplo aqui das partilhas, não somos nós. Então é Deus guiando as palavras, o nosso pensamento, a inteligência, é Ele falando através de nós. Porque a gente não tem capacidade nenhuma de falar de Deus por nós mesmos, né? E dar toda essa, e de nos sustentar e dar todo o suporte para que a gente conseguisse fazer essa partilha. E nós mesmos, se a gente for parar para olhar para nós mesmos e ver, a gente não faria essa partilha, né? A gente não gravaria vídeo, a gente não partilhava o que acontecia na nossa vida, se dependesse de nós mesmos, porque o homem é como a gente estava falando lá no vídeo, né? Ele se protege, ele se guarda, passou a vida toda se protegendo, se guardando, e quer guardar essa imagem, proteger a imagem que tem de si, né? E não quer perder a estima das pessoas, de ninguém. Então, ela se protege, né? E quando tem se toma essa consciência, né, de quem somos nós mesmos, ela entende que nada disso é nós, né, que fazemos. Mas é tudo Deus, todas essas capacidades que a gente tem, vamos dizer assim, tudo que a gente é capaz de fazer, o que a gente faz no nosso dia a dia, né, nas pequenas coisas, qualquer mover, o respirar é Deus, tudo é Deus. É Ele que nos leva, Ele que nos transporta, né? Tudo é a virtude deste Deus incrível, né? Ó como o Senhor favorece, enriquece e concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Então, ele agracia, né? Favorece, sustenta, enriquece, né? De graças, de bens. Uma alma que conhece, que tá no seu posto, no seu lugar. Uma alma que entende quem é e está vivendo de acordo, né, na ordem, está no seu posto, no seu ofício, está no lugar e correspondendo a Deus, né, em todos os atos. Ele, né, quanto ele favorece, ele guia, né, ele ajuda, sustenta. A gente não tem que estar se preocupando com nada, né, examinando, investigando nada. Ele é o abandono, né, que a gente sabe que é ele que faz tudo. E tudo ele faz é para um bem, né? Então, não tem, né, com que se preocupar, né? Mas ficar atenta às operações divinas que ele está fazendo, né? Para sempre corresponder a ele, né? Para estar sempre correspondendo a Deus, né? Ó alma que se conhece a si mesmo como é afortunada. Verdade. Deixa eu ver aqui as perguntinhas que tem do texto. E você, o que responderia para Jesus nesta pergunta? Quem sou eu e quem és tu? Meu Deus, quem sou eu? Nada. O que eu diria? Que eu sou nada, que eu sou criatura limitada, pequena, e que Deus é o meu Criador, é meu tudo, é minha vida, é o meu respirar, é o meu existir. Sem Deus eu não existo, não sou ninguém. Deixo de existir, deixo de viver. Ele é meu tudo, né? Ele é meu tudo, dependo completamente de Deus. Eu sou só uma poeira, uma poeirinha, que se não for Deus, o vento leva, né? Sopra. Então eu não sou nada, 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 nada. E Deus é meu tudo, a minha vida, a minha felicidade, tudo, tudo para mim. Como que se entende que o conhecimento de Deus está ligado com o conhecimento de si mesmo? É que a gente entende, né, que tá ligado, né? A gente passa a entender essa ligação, né? De do nada que somos, mas que esse nada depende, está conectado com Deus, que depende totalmente de Deus, né? Tem essa conexão, sem essa conexão, sem essa conexão do ser, né? Com o ser divino, ali de sustentar, né?
sem esse sustento, né, de Deus, né, a gente não é nada, a gente depende desse sustento divino. Então, não tem como se separar, né? Não tem como se desconectar, né, de Deus assim. Por mais que a alma não esteja vivendo na divina vontade, mas todas as almas dependem dessa vontade. Então, não tem como, não tem como. O conhecimento não tem como separar, né, esse conhecimento de quem somos nós e Deus, não tem. Elas estão ligadas, né? Nós somos ligados, né? Então, como se entende que o conhecimento dele está ligado com o conhecimento de si mesmo, né? É isso, essa conexão, essa dependência que temos dele, né? Que a partir do momento que a gente conhece que não somos nada, a gente se entende que dependemos, né? Existe um Deus, né? E que dependemos completamente desse Deus que nos criou, que somos criatura e que dependemos desse Criador, não temos poder nenhum em nós mesmos, né? Então, é difícil um pouco de falar, né? Porque é uma ligação tão profunda, né? Não tem como meditar assim, conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus, é uma ligação muito grande, né? Não tem como entender isso de forma isolada, não dá, né? Nós somos ligados a Ele, a nossa vida está ligada em Deus, né? Esse abandono em Deus completamente, você consegue compreender como ser possível? Totalmente possível, né? Como ser possível? É através desse conhecimento de si mesmo, né? É totalmente possível a gente entender, né, que dependemos de Deus. Esse abandono é possível, sim, né? Mas só é possível se por meio, né, do conhecimento de si mesmo, né? Ó, porque ó, esse abandono em Deus completamente. Você consegue compreender como ser possível? É no conhecimento de si, né? Pelo que eu tô entendendo assim, é no abandono mesmo, né? É o abandonar-se. É como ele tá falando trecho, é não investigar, não olhar, não ficar querendo botar opiniões próprias, abandonar-se é se esquecer de si. Esse abandono é isso, né? A resignação total, né? A confiança em Deus, esperar em Deus. Esse abandono completo é o esvaziamento, né? É o esvaziamento. É entender que somos ocos e esse esvaziamento de si, né? Só esse esvaziando de si mesmo, formar esse vazio que a gente vai se abandonar completamente em Deus, né? É se esvaziando, não tem outra forma. Né? Para a gente se abandonar em Deus, para a gente confiar em Deus, a gente precisa ter esse conhecimento de si mesmo, conhecimento do nada e se esvaziar completamente, né? Completamente, para que esse abandono aconteça, né? Completamente. É não pensar em si nem por um momento, é não existir nem por um momento a nossa vontade humana, não dar vida à nossa vontade humana em nenhum momento. Então acho que é isso. Amém, Fiat. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. No momento em que se fez vir, as primeiras palavras que me dirigiu foram: Quem sou eu e quem és tu? Nessas duas palavras, vi duas luzes imensas. Numa compreendi a Deus, na outra via a minha miséria, o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol ao iluminar a terra, que depende do sol e que, passando a outros pontos, o reflexo termina de existir. Assim, minha sombra, isto é, o meu ser, depende do místico Sol Deus, e que, em um simples instante, pode desfazer esta sombra. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Dá horror pensar, mal cheiroso, putrefata, toda aguçada, e, no entanto, nesse estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo.
Oh, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. É muito importante estarmos sempre meditando trechos que fala deste nada que nós somos. Quando nós paramos para pensar quem sou eu e quem é Deus. E ao refletirmos sobre essas duas palavras, eu e Deus, né, nós somos iluminados a compreender que no nosso nada, né, que nós somos miseráveis, nós não somos outra coisa a não ser um reflexo do sol, né, que é Deus. Nós fomos criados para sermos um vazio, para Ele iluminar e preencher todo o nosso ser com a luz que é Ele mesmo, que é o conhecimento sobre Ele, que é a vontade dEle, que é o querer dEle. E é sendo iluminados pelo sol que é Deus, que com o reflexo, né, do sol ilumina todas as criaturas. E essa luz penetra no fundo da alma e vai conduzindo a alma a ser aquilo que ele quer, aquilo que ele criou para que ela seja. É dessa forma que a criatura deveria existir, totalmente dependente do místico Sol Deus, que a qualquer instante pode desfazer essa sombra. Hoje eu estou viva, amanhã eu posso não estar. Hoje mesmo eu posso não estar mais viva. Então, hoje ele está me iluminando, ele está permitindo a minha vida acontecer, né, com esses raios de sol que vem dele, que é essa vida divina que ele faz com que a terra se mantenha, né? Todas as criaturas e os seres continuam vivos por causa dessa luz desse místico sol Deus que vai iluminando toda a terra. E nós não somos nada a não ser essa sombra que quando, né, o sol passa de um ponto para o outro, a, a criatura pode deixar de existir. E a criatura que não tem esse conhecimento, ela vive, né, querendo ser o sol, né, querendo ser dona da própria vida, querendo, né, conduzir as coisas da sua maneira, e nós não somos capazes de fazer nada sem esse sol que nos ilumina. Nós não somos capazes de nenhum bem, né? Nós dá horror de pensar, né? Como a Luísa diz, quando a gente olha para o nada que nós somos, sem Deus, dá horror de pensar, né? A nossa alma, ela se transforma em algo mal cheiroso, podre, né? Um estado tão horrível que faz com que ela fique deformada, né? Como a Aline comentou aqui na meditação dela, que daquele vídeo que eu não vi sobre as almas no purgatório que estão metade de um animal, metade de outro, né? Dependendo do pecado que ela cometeu. Aí eu fiquei imaginando, né? Quando eu ouvi ela falando naquelas pessoas, como eu vi esses dias, né? Um jovenzinho, um rapazinho, um adolescente querendo ser um coati, e parecia que, Deus me livre, parecia que baixou um espírito nele, e ele ficava agindo como um coati, e, e ele falava que ele nasceu uma pessoa e tem um animal vivendo no corpo dele, na alma dele, que não é ele, que ele nasceu para ser ser humano. Depois vi também no mesmo vídeo pessoas se rastejando feito cachorro, latindo, e a outra segurando ela com uma coleira. Se essas pessoas, né,
não chegarem a receber a luz, né? Se elas receberem a luz do orvalho benéfico que é produzido, né, por quem vive na divina vontade, se essa luz desse orvalho benéfico não atingir a elas e elas não estiverem com o coração aberto e morrerem nessas condições, eu imaginei a alma delas lá no purgatório dessa forma, né, com metade cachorro, metade coati, metade sei lá o que, né, sofrendo ali para purificar a alma delas que nasceu para ser um nada que ia ser preenchido por Deus e por todos os, né, as virtudes, por tudo o que é belo, o que é bom, que pode trazer, né, esse reino de Deus na alma da criatura, essa luz, né, desse conhecimento que faz a criatura compreender a finalidade pela qual ela foi criada, que, era, que é para ser uma morada de Deus, para ser o lugar onde, né, Jesus habitaria e através da nossa inteligência, memória e vontade, ele ia junto conosco, né, realizando todo o bem que ele quer realizar, continuar realizando aqui na Terra. E ao invés disso, né, ele, ele sofre, né, porque a criatura não tem esse conhecimento e não quer ter, né, não tem a disposição para receber esse conhecimento que hoje, né, tem à disposição na internet, principalmente. Depois disso, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mão dadas, pois quando te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. É o que eu sempre penso quando eu vejo essas pessoas agindo dessa forma, dessa maneira, né? Cometendo os pecados mais horríveis, né? Fazendo com que a alma delas vá se tornando da forma como a Luísa descreveu ali, que ela se via, ela que estava ali, né? Nessa intimidade, que já tinha confessado os pecados dela, que já tinha sido, né? Perdoada pelo próprio Deus, ela se via assim. Que dirá essas almas dessas pessoas que nós temos visto nos vídeos, né, que nos são direcionados por Jesus para podermos fazer as reparações. E eu penso, né, essa alma, ela não conhece a si mesma, ela não tem o conhecimento de Deus, né, porque o conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Se a pessoa ela não conhece a Deus, então ela não tem como ela conhecer a si mesma. Porque quando a gente se depara com a grandeza de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com o plano de Deus principalmente, quando a gente tem esse conhecimento do quanto Ele nos ama, do quanto Ele nos quer, do quanto Ele é nosso Pai, nosso amigo e que Ele quer, né, esse relacionamento, né, de amizade, de intimidade, né, como a Aline escreveu lá no vídeo da aula lá, que ela estava vendo um vídeo, Jesus fez uma piada na mente dela, né? Esse tipo de relacionamento, de intimidade que ele quer com todos os seus filhos, né? Aqueles que vão, né, abrir o coração para receber esse dom nesses tempos tão tristes em que a criatura está com essa alma, né? Como que em estado de putrefação, né? De tantos pecados. E aquelas que ainda, né, não chegaram ao ponto de perderem a alma, porque muitas já estão nesse estado de já praticamente com o pé dentro, né, do inferno,
Eu acredito que isto esteja acontecendo porque se aconteceu com Judas, né, no tempo em que Jesus estava presente na terra de corpo e alma e sangue e divindade, né, na humanidade dele, estava ali presente ao lado de Judas. E Jesus já via, né, o Judas lá com o pé no inferno. Então, o que dirá hoje, né? As pessoas com as atitudes muito piores do que a de Judas, né? Não só por, se pudessem também venderiam, né? Jesus por 30 moedas, mas coisas bem piores estão fazendo com Jesus hoje e que leva a alma dessas criaturas a ficarem nesse estado de putrefação que vai acontecer, né, a putrefação dessa alma lá no inferno, quando a culpa, né, a condenar para aquele lugar. E como a Aline disse, se as almas estão dessa forma no purgatório, que dirá no inferno? Como elas, né, se encontram lá? Né, daria horror de até de imaginar. E tudo isso acontece, né, com essa alma que está se perdendo por falta de conhecimento de Deus, por falta de querer se aproximar dele, de fazer o contrário, né? Cada vez mais se distanciando dele e esquecendo da existência dele, né? Que é um Deus que é todo amor, né? Que está disposto a passar uma borracha em tudo, né? Como ele faz com aqueles que vivem na divina vontade. Ele diz que os pecados ficaram todos para trás, que foram todos queimados, né? Que agora é possível viver uma vida de santidade, uma vida de união com Ele, uma vida de não pensar mais em pecado, nem em demônio, nem nada que seja que seja perturbador, que tire a nossa paz. E essas pessoas que vivem dessa forma, com essa alma deformada desse jeito, elas, por mais felicidade momentânea que elas possam ter, eu tenho certeza que elas não têm paz. Elas não têm a paz que tem aqueles que estão, né, nessa união com Deus, aqueles que principalmente que vivem a divina vontade, que, que têm essa compreensão, né, de Deus e do seu plano de amor para todas essas criaturas. Por isso que o maior favor, né, que Jesus, que Deus pode fazer para uma alma é fazer conhecer-se a si mesma, porque quando ela tiver, der essa abertura de coração e ela se conhecer e ver o mal que ela está fazendo, né, para si mesma, para sua alma e principalmente o mal que ela está fazendo para Deus, né, que ela está ofendendo a Deus, que a criou perfeita, que a criou para ser santa, que a criou para ser morada dele. E ela está fazendo totalmente o contrário. Quando ela tiver esse conhecimento, e aí então ela vai conhecer a Deus. Ela vai poder compreender que ela não é nada sem Deus. Ela vai ver que ela não pode fazer nada de bem, que todo o bem que nós fazemos, todos nós, vem de Deus. É Ele que realiza o bem em nós, porque nós não podemos realizar nenhum bem, somente o mal. Ela vai reconhecer que ela é uma sombra deste sol místico, né? Desse místico sol que é Deus. E quando ela conhecer a Deus, ela vai ter esse reconhecimento que ela é só uma sombra. E que essa sombra, né, pode se transformar, né, em Deus, né, vivendo na divina vontade.
E é Deus que vai operar para que isso aconteça. Por quê? Porque quando ela está em Deus, ela vive, né, para Deus, ela faz tudo pensando em Deus, tudo por Ele, para Ele, com Ele, né, caminhando junto com Ele, sem olhar, nem sem ficar olhando para si, para dentro de si mesma, sem investigar, sem falar nada, né, ficar como morta, conhecendo a fundo o seu nada. Ela não vai se atrever a fazer nada por si mesma, mas vai seguir, né, cegamente tudo o que Deus quer operar, né, o que Jesus quer operar através dela, quer realizar de bem. Então, é esse esvaziar-se, né? É não ser nada, é não investigar, não falar, não fazer nada por si mesmo, né? Não falar nenhuma palavra que seja de pensamento próprio de si mesma. Não olhar para as coisas e ver, né, as coisas referentes ao mundo, né, mas sim sempre ter um olhar de Deus, né? É a criatura que vai caminhar com Deus, ela vai ter esse olhar de Deus, ela vai falar de Deus, ela vai estar como morta, porque quem vai passar a viver nela vai ser Jesus. Então, ela vai fazer o que Jesus vai querer fazer os atos através dela. E terminando, a Luísa descreve: parece-me que a alma que se conhece a si mesma lhe acontece como essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar ao outro sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva, mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo. Oh, como o Senhor favorece, enriquece, concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Ó alma que se conhece a si mesma, como é afortunada. Então é isso que é o abandonar-se completamente. É como estar em um transporte e porque estando num transporte que leva de um lado ao outro, né, nós não estamos caminhando com os nossos próprios pés. É o transporte que está nos conduzindo para o lugar, né, onde nós temos que ir. E, e esse transporte, né, é o próprio Jesus que vai dirigindo esse transporte. É Ele que vai levando a alma para onde Ele quer levar, para onde Ele quer conduzir. E este destino é o reino da divina vontade. Esse destino é voltar à ordem pela qual ela foi criada. Então, a alma entrando em Deus, né, é como ela entrar num transporte, que um avião, por exemplo, que vai fazer sublimes voos no caminho da perfeição, vai voar em direção ao céu, vai voar em direção, né, a esse caminho da perfeição que é se tornar a imagem e semelhança de Deus, se tornar um só com Ele. E é Ele que vai favorecer, enriquecer e conceder as graças a essa alma que sabe que por ela mesma ela não é nada, mas com Ele ela tudo pode, porque Ele quer que seja dessa forma. Então a alma que conhece a si mesma é afortunada, porque ela é uma alma que vai caminhando em direção ao plano de Deus, voltando à ordem, né,
da criação para se tornar aquilo, né, que Deus criou para que ela fosse, para que ela existisse, né, que é para que fosse um céu para Jesus habitar e realizar na terra, né, continuar realizando na terra todo o bem que ele já começou a realizar quando ele esteve aqui na humanidade dele, mas Deus não permitiu que ele continuasse nem que ele voltasse. Então ele usa de nós, né? Já no plano dele, ele já sabia, né, que ele viveria em nós para realizar esse bem que ele quer fazer nesses tempos tão difíceis, né, onde as almas estão assim nesses estados. Ele quer estar no meio das criaturas para poder produzir aqui o orvalho benéfico, né, através dos atos das criaturas que vivem na divina vontade, para que ao receberem, né, as almas que estão ainda, né, que não se perderam totalmente, que ainda no fundo delas tem uma abertura que vai permitir com que o orvalho benéfico entre ali e produza na alma dela, né, uma conversão, uma volta, né, a querer um retorno, a querer conhecer a Deus, para poder saber, né, que sem Ele ela não é nada, que tudo ela depende dele e que ela precisa se abandonar nele completamente e que isso é possível, né? Esse abandono é não pensar mais em si. Esse abandono é viver como uma criança que o pai conduz, né, no colo para lá e para cá, né, e ela está ali, né, totalmente em paz, feliz, né, sem nenhuma perturbação, porque ela confia naquele que a está conduzindo, né, porque ela sabe que ele a ama e nenhum mal nunca ele vai fazer nem deixar que façam em relação a ela. Ela está protegida ali, né, no colo do pai. Né, esse transporte é como um colo de um pai também, né, que carrega seu filho, né, com aquela força dele que ele consegue segurar com uma mão só, né, um pai que pega um bebê assim, às vezes levanta, já vi, né, um levantando o bebê com uma mão só, né, com a força que ele tem, mas ele também tem um cuidado, um amor tão grande, né, uma proteção e é assim, né, que nós devemos nos sentir, né, com estando unidos a Deus, né, nos braços do Pai, né, no colo dele, totalmente entregue, abandonada, para que ele nos conduza para onde ele quer. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, volume 2, capítulo 28. Junho 2 de 1898.
acerca do conhecimento de nós mesmos. Esta manhã, meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. No entanto, no momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram. Então aqui é muito profundo isso, né? Muito profundo mesmo. Porque quem para pensar quem sou eu, né? Eu acredito que só quando estamos estudando aqui mesmo, né? Maravilhoso aqui o nosso texto. Quem sou eu e quem és tu? É Jesus perguntando, né? Para Luísa e para nós. Nessas duas palavras, vi duas luzes imensas. Então, ele, além de fazer as perguntas, ele iluminou-a, né? Para ela poder responder. Olha que lindo. Então, nós pedimos para Jesus nos iluminar também, né? Para que a gente possamos nos enxergar realmente como somos e quem é Deus. Numa compreendia a Deus. Ela viu duas luzes imensas, né? Numa ela compreendia a Deus. Na outra, via a minha miséria, o meu nada. É isso que Jesus quer mostrar para nós também. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol ao iluminar a terra, que depende do sol e que, passando a outros pontos, o reflexo termina de existir, né? Se não tiver o sol, o reflexo não existe, né? Assim, a minha sombra, isto é, o meu ser, depende do místico Sol Deus, e que em um simples instante pode desfazer esta sombra. Que Jesus mostrou para ela e para nós, que mostrou a nossa pequenez, né? Realmente a nossa miséria, que não somos nada sem Deus, absolutamente nada, né? É Ele que nos ilumina, que nos faz até estarmos aqui em pé, né? É Ele que nos faz ter motivação para levantar, né? Para levantar e já buscá-lo, né? Já buscá-lo cedo. É Ele mesmo que nos faz isso. Por nós mesmos, não. A gente, vamos ficar mais um pouquinho na cama, vamos descansar mais um pouquinho, né? Não. É Ele que faz tudo de bom que existe em nós. Nós realmente não temos nada de bom nosso mesmo. Assim, a minha sombra, isto é, o meu ser, depende do místico Sol Deus, e que, em um simples instante, pode desfazer esta sombra. Então, quem tem o poder sobre a vida e a morte é só Deus, só Ele, né? Então, Ele pode desfazer-nos de nós, num instantinho. É Ele que pode tudo. Ele dá a vida e Ele tira a vida. É Ele que nos conduz.
O que dizer além de uma o que dizer além de como deformei essa sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Então, aí ela veio dizer que nós deformamos a sombra que Deus nos deu. Quer dizer, Deus nos criou quando Ele nos criou puros, né? Somente para amá-lo, né? Somente para viver para Ele. É porque nós viemos dele e é Ele que deve ser a nossa fonte do bem, né? Não mais nada, somente Ele, né? E nós nem somos nossos. Não, nós somos dele, né? Nós somos dele. E como a gente deformou, né? Deformou a nossa vida, né? Ela diz como sombra, nossa sombra aqui, desde que Ele nos criou. Tantas coisas, né? Aconteceram na nossa vida, né? Boas e más. Dá horror pensar, mal cheiroso, putrefata, toda aguçada, e, no entanto, neste estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como teria estado contente se me fora dado escrever-me nos mais obscuros abismos, além da minha vista ter piorado. Não faz mal, Senhor. O Senhor vai deixá-la, pelo menos para mim poder ler, estudar e te conhecer cada vez mais e me conhecer, né? Então, aqui ele faz a gente passar uma olhada, né, na nossa vida. Eu já passei essa olhada agora, né? Como foi, né? Teve coisas boas que fizemos, mas teve coisas ruins, né? Como ela diz aqui. Que horror pensar, mal cheirosa, putrefata, toda aguçada, e, no entanto, nesse estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de Deus tão santo. Sabe por quê? Porque se nós fizemos alguma coisa boa, foi Ele que fez em nós. Porque nós não temos capacidade de fazer nada de bem. Ele que fez. Então Ele pegou e pôs-nos diante dele, né? Ele é tão santo. Oh, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. É de tão feia que nós somos, né? Somos feios mesmo, Senhor. Misericórdia. Mas existe dentro de nós essa ânsia de buscá-lo constantemente. Que isto, a nossa intenção, a nossa vontade de buscá-lo sempre, para que a gente possa, pelo menos, olhar para vós, se é possível, né? E o Senhor nos curar, né? De tanta podridão. Depois disso, Jesus me disse: o meu favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma. Obrigado, Senhor. Como nós não podemos nos enganar jamais, jamais. Quem somos, né? Não somos nada, nada. Deus é tudo em nós, tudo.
Precisamos ser pequeninos e reconhecer o nosso nada e as nossas más tendências, né? Que a gente deve estar sempre grudada nele, para que ele nos dê força para passar por tudo isso. O conhecimento de si é o conhecimento de Deus, andam de mãos dadas. Pois, quanto te conheces a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. Então, quanto mais eu me conheço, conhecimento de si e de Deus andam juntos, né, de mãos dadas. Porque quanto mais eu me conheço, eu conheço a minha miséria. Então eu vou conhecer a Deus, que é tudo, que é tudo. E que eu sou completamente dependente dele, né? Isso é muito importante para a nossa vida. Nós sabemos que somos dependentes dele, né? Pelo menos já elimina aquela arrogância, né? Aquela prepotência. Porque ele é que é tudo. Nós somos nada, nada mesmo. A alma que se conhece a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem. Esta sombra de seu ser transforma em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Olha a chave, está aqui. A alma que se conhece a si mesmo, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem. Sim, a gente sabe que nós somos pequenos demais. Nós não conseguimos fazer nada de bem. E se fazemos, né, é Ele que faz em nós. Essa sombra do seu ser transforma em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Em Deus nós podemos fazer todas as operações. Colocar na mão dele todas as situações difíceis que nós estamos passando, né? E são muitas. Por exemplo, tem um advogado que está atrapalhando por nada, porque ele, infelizmente, eu tenho que dizer isso, né? Ele é ganancioso, já provou isso em outros momentos, né? E ele está querendo atrapalhar, não atrapalhar, mas querer tirar para ele alguma coisa, né? Então ele está atrapalhando nós. E como eu tive numa reunião com ele e vi que pessoa, olha, é de sentir mal estar junto. Como ele é negativo, quer dizer, ele é negativo para poder dizer que ele que é bom. Foi uma coisa horrível a reunião com ele e eu fiquei assim meio traumatizada com ele. E o meu filho que está tomando conta disso, e meu filho falou, mãe, nós temos que rezar por ele, rezar por ele. E eu estava com aquela impressão dele tão ruim, eu falei, mas a gente reza, mas você tem que se impor, né? Porque senão ele vai tomar conta de novo, né? Aí ontem Deus colocou tão forte no meu coração, não tem nada disso, minha filha. Você tem que rezar para a salvação da alma dele. É isso que eu espero de você. Nossa, mas foi tão forte, que ontem eu passei o dia intercedendo por ele, pela alma dele. Então, isso foi um bem que Deus me mostrou, que era para mim ter feito, né? E é Ele mesmo que faz isso em nós.
Impressionante. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar em uma palavra como morta, porque, conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesmo, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Então, por nós mesmos nós não podemos fazer nada. E quando Ele nos inspira, como Ele me inspirou, aí sim a gente vai e só faz aquilo que Ele nos manda. E que bom que nós estamos ligados a eles, né? Porque se não tivesse ligado a Ele, a gente não entende o bem que nós precisamos fazer. Parece-me que a alma que se conhece a si mesmo, lhe conhece como a essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro, sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Então, é Ele que nos leva no transporte da nossa vida. É Ele, somente Ele. Assim a alma enfrenta em Deus como as pessoas assim a alma entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição. Sublimes voos, olha aí. Ele me fez sair de um patamar de estar julgando o homem, né? E em outro pedindo a salvação da alma dele. Foi muito maravilhoso isso. Mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo. É Ele que nos leva, é Ele que nos mostra. E é tão bom quando Ele nos mostra como a gente alivia a alma, né? E aí a gente pensa, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém para resolver a questão da moral do outro, né? Quem sou eu? Não sou nada. Mas Deus é grande, Ele faz tudo. Ele vai lá naquela alma e é o que Ele quer e salva aquela alma. É o que Ele mais quer, né? E nós temos que estar nesse caminho com Ele, nesse transporte com Ele, né? Abertos para Ele nos mostrar as verdades da nossa vida, que elas podem ficar obscuras com o nosso eu, né? O meu eu pode atrapalhar muitas coisas da nossa vida. Temos que esquecer o nosso eu e colocar Deus à frente de tudo. Ó, como o Senhor favorece, enriquece, concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Exatamente. É só Ele. Ele é maravilhoso na nossa vida. Ó alma, que se conhece a si mesma, como é afortunada. Olha que alívio que eu senti ontem, a hora que eu comecei, entendi que eu tinha que rezar por ele. E foi uma coisa assim como se Deus tirasse com a mão, né? Mudasse a chave ali da situação. E eu pude enxergar coisas divinas e não coisas terrenas, né? Que eu estava enxergando, só isso. Obrigada, Senhor. Ó alma, que se conhece a si mesmo, como é afortunada. Isso aqui foi demais, Jesus. Sim,
realmente não somos nada. O Senhor é tudo na nossa vida. Perguntas para responder sobre este capítulo. E você? O que responderia para Jesus nessa pergunta? Quem sou eu e quem és tu? Olha, eu responderia que Deus é tudo na minha vida. E eu realmente não sou nada. Nada, 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 nada. E é interessante que a gente, nesse transporte, que a gente vive com Ele, as coisas vão acontecendo, né? Até a gente entender. Mas como nós estamos no transporte com Ele, Ele permite que a gente não entenda, mas que a gente volte a olhar para Ele e compreenda o que Ele quer de nós, né? Porque é Ele que nos mostra o bem, só Ele que nos mostra o bem. E que a gente se nós fizermos algum bem, não foi por nós, foi por Ele. É Ele que fez esse bem em nós. Como se entende que o conhecimento de Deus está ligado com o conhecimento de si mesmo, pela diferença que há entre um e outro, né? Ele é tudo, tudo de bom, é o equilíbrio, né? É a fortaleza. Ele não se engana com nada, né? E nós somos pequenos. A gente consegue ainda julgar se é possível isso, né? Não podemos nada sem Ele. É Ele que mostra tudo para nós. Tudo, tudo. E é muito importante esse transporte, essa vida sendo transportada por Deus. É muito importante. Sabe lá ainda quantas coisas que nós vamos ter que aprender ainda? Eu acredito que todos os dias nós estamos aprendendo, só que junto com Ele, né? Afortunados, né? Porque é Ele que nos mostra tudo. Este abandono em Deus completamente, você consegue compreender como ser possível? Olha, a gente sabe que sem Ele nós não somos nada, absolutamente nada. E se a gente quer fazer alguma coisa por nós mesmos, dá ruim. A gente percebe que não dá certo. Não dá certo mesmo. Porque só Ele é que sabe a verdade, que sabe que é bom, né? Só Ele é bom. Só Deus é bom, diz Jesus, né? Maravilhoso o nosso Jesus. E o amor que nós temos por Ele. Isso faz uma ligação tão grande que a gente, ao perceber que fizemos uma coisa errada, assim, não seguimos o seu ensinamento, a gente se sente mal, né? E a gente quer logo voltar para Ele. E Ele nos abraça. É impressionante como que eu senti o envolvimento dele em mim, aquela paz, aquele bálsamo que Ele põe em nós. É uma delícia a gente voltar para Ele e Ele mostrar isso. A gente está com Ele, né? O tempo todo ali, conversando, não sei o quê, mas tem atitudes assim, humanas, né? Que não deveríamos ter jamais. Mas nós estamos nesse transporte com Ele e Ele vai nos transportar para o céu. Porque não vamos deixar Ele um minuto. Ele é a nossa força, Ele é tudo de bom que nós temos. Nós não temos nada de bom, é Ele que tem tudo de bom para nós.
Amém, Fiat.